Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito que nos guia a toda a verdade, o Espírito Consolador, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, a mente do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da paz, o Espírito da fé, o Espírito do altar, o Espírito de Deus esteja sobre todos os que participam dessa transmissão, seja agora, logo mais, ou quando amanhã entrar no meu Instagram e assistir esta gravação que eu estou enviando agora para vocês, que o Espírito do Deus Altíssimo venha sobre todos, mas venha de maneira toda especial, conduzir, dirigir, orientar, tirar as dúvidas. Por exemplo, nós vamos começar o jejum de Daniel no dia 11, agora. Então, muitas pessoas devem estar ansiosas para começar. Não fique ansioso, nem ansiosa. A ansiedade não é coisa de Deus. Mas apenas aguarde e vá se preparando, vá se purificando, vá limpando o seu coração, livrando-se das mágoas, ressentimentos, de tudo que você sabe que incomoda você e ofende e agride a sua consciência. Bem, nós temos falado sobre os rejeitados. Eu amo falar sobre os rejeitados, os que sofrem bullying, os que são desprezados, desprezíveis, aqueles que se consideram lixo desse mundo. Deus escolheu a gente. Deus me escolheu. Escolheu você também, minha amiga e meu amigo. Só quem já foi desprezado, quem já foi, assim, bem colocado de lado, injustiçado, sabe o que eu estou falando. Mas o bacana que eu tenho para vocês hoje é isso aqui. Aqueles que estão acompanhando a novela Reis, a série Reis, vão entender melhor quando chegarem na parte de Davi. Fala de Davi. Você sabia que Davi provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas é muito provável, que Davi tenha sido um filho bastardo? Ele era filho de Jessé com uma mulher qualquer. Uma mulher cujo nome não está na Bíblia. O nome dela não está na Bíblia. E por isso mesmo, supõe-se que Davi tenha nascido dessa mulher que era rejeitada, mas que foi usada pelo pai dele, Jessé. Então a gente entende, dá para entender, que tinha um problema aí com a mãe de Davi. O pai dele, Jessé, casou com outra mulher e teve outros filhos. Mas os outros filhos, irmãos de Davi por parte de pai, não o aceitaram, não o consideravam. Nem mesmo o pai dele, Jessé, o considerava. Porque quando o profeta Samuel foi lá visitar Jessé, ele chamou os filhos, mandou reunir os filhos, e Jessé ignorou Davi. E Samuel, o profeta, disse, você não tem mais ninguém aí, não?
Jessé apresentou os filhos mais bonitos, mais altos, fortes e tal, mas Deus falou para o profeta Samuel: olha, Deus não vê como o homem vê com os olhos físicos, e Deus vê com os olhos do coração, com a mente, com o intelecto. Deus vê o coração. E Deus achou Davi um homem segundo o seu coração. Mas o bacana é que a gente entende que Davi era um rejeitado. Ele era um excluído da família. Na oração do Salmo 51, Salmo de Davi, ele diz assim, depois que ele pecou e considerou o seu pecado, se arrependeu, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele vai pedindo, implorando, rogando a Deus a compaixão para que ele pudesse ser livre da sua transgressão, do seu pecado. Aí ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quem peca sabe disso. Quem vive no pecado sabe disso. Quem ainda não foi perdoado sabe disso. Quem já sabe que foi perdoado não se esquece também do pecado que cometeu. Davi também falou isso para Deus. Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Agora, olha só, presta atenção. Eis, e Davi falando, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, nesse versículo aqui, Salmo 51, versículo 5, parece que Davi reconhecia que ele era um bastardo, porque ele foi gerado, foi formado na iniquidade, foi uma mulher vulgar, pode-se pensar em prostituta, pode-se pensar em uma mulher vulgar, mas ele foi gerado na iniquidade. E em pecado, ele aponta sua mãe, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bem atenção. Davi era um rejeitado. Davi era um injustiçado. Porque quando Jessé, seu pai, reuniu todos os seus irmãos, deixou Davi sozinho lá atrás das ovelhas, das malhadas, e não o considerou, e não o trouxe para apresentar ao profeta. Até que o profeta, movido por Deus, pelo Espírito Santo, o fez ver: você não tem mais nenhum filho? Não. Aí Jessé falou: tem umzinho, tá bom, vai lá chamar o Davi. Quer dizer, o próprio pai de Davi o rejeitava, de certa forma. E foi esse Davizinho, rejeitado por tudo, por todos, concebido em iniquidade, concebido em pecado. Foi ele que Deus escolheu. Foi ele que Deus escolheu. Foi ele que tinha o coração segundo o coração de Deus, mesmo diante de todo o pecado que ele havia cometido, porque ele foi cruel. Ainda assim, Deus o perdoou, o considerou, porque apesar de toda a sujeira que ele fez, ele era um homem tão humilde, que
confessou imediatamente o seu pecado. Quando o profeta Natan chegou para ele e falou do seu pecado, ele disse: é verdade, eu pequei. Quer dizer, Davi tinha um coração tão bom, um coração tão assim voltado para a justiça, tão de Deus, que ele não defendeu o seu pecado, antes, pelo contrário, ele confessou na hora. Enfrentou as dificuldades, enfrentou todo o inferno que tinha que enfrentar, mas ele se manteve firme. Realmente eu pequei, eu confesso que eu pequei. E esse é o problema de muitas pessoas que não confessam, sabem dos seus pecados, mas guardam dentro de si. São pessoas fingidas, são pessoas que sabem que estão erradas, mas elas se mantêm firmes na confissão para não confessar o seu pecado. E aí Deus, que vê as profundezas da nossa alma, ele sabe quem é fingido, quem é dissimulado, quem é falso e quem é honesto, quem é verdadeiro, quem é sincero. E o Senhor Jesus escolheu Davi, o homem que era, digamos, bastardo na sua casa, na sua família. E foi por meio dele, escolhido a dedo por Deus, que Deus trouxe a vitória para Israel. Então, minha amiga e meu caro amigo, vamos colocar esse aprendizado em prática na nossa vida. Então, você que nasceu feio, você que nasceu do lado do avesso, desculpa a expressão, você que se sente que foi defecado nesse mundo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Pois bem, Davi foi uma pessoa como você. Mesmo assim, ele achou graça diante do Altíssimo, porque o coração dele era sincero, ele era um homem sincero. A sua sinceridade, minha amiga e meu caro amigo, vai fazê-lo alcançar coisas grandes, para a glória de Deus, não para a sua glória, mas para a glória exclusivamente de Deus, porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele pega as pessoas que não têm nada para confundir aquelas que têm ou pensam que têm alguma coisa. Deus é muito grandioso, glorioso. Ele é amigo, amável, e ele conhece você como ele conhece a mim. Ele nos conhece, ele sabe bem quem somos nós. Ah, que maravilha! Olha, eu falo pelo Espírito Santo para você que tem sido rejeitado, para você que tem sido injustiçado, punido sem ter merecimento para isso. Não faz mal. Deus escolheu você. Ele escolheu você. É óbvio que essa escolha da parte de Deus não significa dizer que você, bom, agora eu vou esperar acontecer a coisa. Não, você vai ter que buscar. Ele escolheu você para revelar a fé. A fé que você tem aí agora foi dada pelo Espírito Santo para você chegar até o Filho dele, Jesus. E então encontrar a salvação. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe magnificamente a todos os que são sinceros, rejeitados, excluídos, injustiçados, os menores, os, digamos assim, bastardos dessa vida, deste mundo. Graças a Deus. Até amanhã.